Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a 14ª aula do curso no qual fazemos resumos aqui sobre os capítulos deste livro, não somente pelas escrituras, pelas escrituras de Robert St. James, livro lançado pela edição Cristo e Livros. E vamos continuar aqui então a nossa aula, nosso curso. E a aula de número 13, eu até a subi no canal, ou melhor, eu gravei, eu pensei que a tinha subido, mas depois descobri que subiu uma outra aula por engano. Então esse é um dos motivos da aula de número 13 não estar presente aqui no canal. Então quem está acompanhando aí pela ordem de lançamento vai ver a aula de número 14 primeiro. Eu também tenho que corrigir uma coisa na aula 13, eu quero cortar uma fala que eu acabei falando ali, né? Às vezes a gente, na hora da gravação, acaba se embolando um pouco. Eu não faço muitos cortes, mas eu queria fazer esse corte aí, né? Dar essa edição aí para o vídeo. Que mais? Então vamos lá, meus caros. Feitas as devidas explicações, continuemos nosso curso aí. Mas antes, consulte sempre aí os lançamentos da Editora Assunta. Confira aí no link da descrição, comentar as 15 orações de Santa Brígida, escrito por mim. Nossa Senhora de La Salette, outros fatos extraordinários. Uma obra dupla organizada por São João Bosco, e a outra metade uma novena do Padre Rousselot, que acompanhou o caso da aparição de Nossa Senhora de La Salette. Então quem quiser conhecer essa aparição da mãezinha aí, confira aí na Editora Assunta, aí, link na descrição. O link da playlist aqui embaixo, lembrando, cada aula é relativamente independente uma da outra, a ordem é bem livre. No geral, vamos começar outro capítulo hoje, inclusive. Que mais? Reze por mim, curta o vídeo aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos lá. Deixe o seu comentário aí, o que você está achando, sugestões, críticas, e vamos lá então, né? Vamos agora para o capítulo, talvez o mais aguardado de todos, o mais importante do livro, capítulo de número 8, o que os pais da igreja ensinaram a respeito das escrituras, da tradição e da autoridade da igreja, por Joseph Gallegos. Este capítulo aqui tem por volta de umas 70 páginas, talvez, 375 a 458, 60 mais 25, 85, 83 páginas. É possivelmente o melhor capítulo do livro. É sobre a opinião dos santos padres sobre a sola escritura, e claro, eles vão defender a tradição, e este capítulo é comentando objeções protestantes aí, né? É um capítulo mais de exegese dos santos padres aí, né? Que é uma coisa muito importante que não tem tanto na língua portuguesa. Outra observação que eu preciso fazer, logo a seguir tem um capítulo de citações dos santos padres da igreja, né? Um dossiê ilustrando a autoridade da tradição e da igreja. É um apêndice, na verdade. Então, oficialmente, esse daqui é o último capítulo do livro. Depois são apêndices, mas apêndices de grande qualidade, né? Inclusive este a seguir, que será o da citações de santos padres. Uma observação que eu preciso fazer é que não estão todas as citações do livro neste capítulo. Eu ainda vou fazer a contagem de quantas citações tem no capítulo do apêndice que reúne as citações,
tem bastante aí, mais de 100. É, tem vários santos padres também, né? Vários autores dos primeiros séculos cristãos aí. Eu mais de 20 seguramente. Ah, mas tem algumas citações que não do próprio livro, claro, né? Que não foram para esse apêndice, que vão ser mencionadas neste capítulo que vamos estudar agora. Eu acho interessante falar isso porque a pessoa pode ir direto aí para o apêndice de citações querendo buscar uma citação de um santo padre para usar em debates protestantes, mas algumas outras e citações bem importantes até estão em outros lugares do livro. É uma opção lógica e razoável, não queria gastar papel repetindo a mesma citação, mas é uma observação importante, porque às vezes você vai querer buscar citação para usar num texto, num debate, e não vai estar no capítulo de citações, vai estar em outro capítulo como esse daí do Doutrina, qual que é o nome mesmo? Eu perdi aqui, Os Pais da Igreja, né? Então vamos lá, talvez eu use 3 aulas para comentar tudo isso daqui. É um capítulo bem grande, como vimos, e tem muito conteúdo, né? É o coração do livro, basicamente, né? Um dos principais capítulos aí mostra que os santos padres eram contrários à sola escritura. Vamos começar então, Santo Atanásio a Serapião, creio que seja uma carta, datado proximamente de 360 depois de Cristo. Eis o nosso caríssimo Santo Atanásio. Mas além dessas palavras escriturísticas, colocou em colchetes, voltemos o olhar para a própria tradição, o ensino e a fé da Igreja Católica, desde o seu início, que o Senhor deu, os apóstolos pregaram e os padres guardaram. Sobre isso, a Igreja está fundada, e quem disso se afastasse não seria um cristão, e não deveria mais ser assim chamado. Então, fala da importância da tradição aí, né? Da pregação apostólica e do que os santos padres guardaram. Já havia essa autoconsciência aí esse termo aí, santos padres, não é algo novo, né? Já era algo conhecido ali nos primeiros séculos, né? Ver a pregação dos bispos anteriores aí, né? Sei lá, o Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, alguns que vieram antes de Santo Atanásio, Santo Agostinho, enfim, né? Então já era um movimento autoconsciente. E é dito que a igreja está fundada sobre isso, é um dos baluartes da igreja, né? A tradição, e faz parte da revelação aí, né? Aí tem uma citação de Santo Tomás de Aquino, na verdade, essa de Santo Atanásio e também a de Santo Tomás de Aquino são como epítetos do capítulo aqui, né? Ou melhor, perdão, epígrafe. Eu, como falei para vocês, aí tô voltando de uma semana difícil, aí rezem por mim, eu tive insônia nesses dias, ainda tô meio misturando algumas coisas aí, né? Mas vamos lá então, essas duas citações funcionam como epígrafe. O objeto formal da fé é a verdade primária conforme manifestada nas Sagradas Escrituras e no ensino da Igreja que procede da verdade primária. Portanto, aquele que não abraça o ensino da Igreja como lei divina infalível não possui o hábito da fé. Então, Santo Tomás aqui foi mencionado como epígrafe, ele não é considerado um santo padre aí, né?
Sobre essa definição aí, né, sobre esse termo, costumam haver variações quanto ao limite, né? Alguns colocam até o segundo concílio de Nicéia, é, ali para o ano 780 aproximadamente, é, e, uma das ideias dos santos padres, né, são os autores aí dos primeiros séculos, né, além de serem grandes teólogos e santos, há bastante o aspecto é, de uma unanimidade aí anterior ao cisma da igreja, né? Então, a partir dessa data, mais ou menos ali, começa a haver tensões aí sobre a igreja oriental, ocidental, né, que vai se concretizar no século XI. Então, tem esse aspecto apologético aí de que são autoridades aceitas pelas igrejas orientais também, né? Então era quando havia uma grande concórdia no seio da igreja. Também são autores relativamente aceitos pelos protestantes, né? Claro, há vários níveis de aceitação, mas também em parte por causa disso, né? Porque antes do cisma oriental havia essa unanimidade de autores e aí depois fica mais difícil de averiguar, né? Mas para nós católicos é importante lembrar que cremos na unanimidade dos teólogos, né? Dos bispos ao longo dos séculos, né? Claro, os santos padres aí por essas razões históricas são os mais eminentes, mas teoricamente é possível também averiguar a unanimidade de uma questão séculos depois, né? Claro, isso daí já é um outro tema, um pouco mais complexo, é mais complexo também de averiguar isso, né? Os Santos Padres escreveram muito na coleção Min, tem aproximadamente 400 volumes. Tem 90% ali da patrística, depois descobriram outros livros ali, né? Tem a Patrística Orientalis, veio depois. Essa Patrística Min também coloca autores, enfim, depois do cisma ainda, então já tem um conceito mais amplo aí de padres, né? Já depois, até do século X, aliás, até depois, né? Então ele coloca vários autores ali, né? Então é um conceito mais amplo aí da patrística Min. Mas para dizer o seguinte, né? Que cremos na unanimidade aí dos teólogos, acho que foi até o Papa Pio IX que falou isso em alguma encíclica. Enfim, né? Nas teologias dogmáticas, às vezes se verifica o consentimento de teólogos de um dado período, né, para ajudar a auferir a fé da igreja, né? Qual que é a verdadeira fé. Mas vamos seguir adiante, então. Fiz essa observação aí, né, sobre o termo Santos Padres, seu uso apologético, seu entendimento dentro da igreja, né, para que fique claro então, né, que são autores próximos ali dos primeiros séculos, onde são bem pouco suspeitos aí para erros de fé, né? Imagina-se que tenham sido capazes de manter a fé, né? O que receberam dos apóstolos, a menos influências políticas, históricas, enfim, né? Todo esse tipo de coisa, e são muito úteis para o debate com protestantes e orientais. Introdução. Este capítulo fornecerá o testemunho dos pais da igreja primitiva sobre a regra de fé até o século V. Aí o nosso autor aqui, o Joseph Gallegos, é até mais restritivo, porque
os protestantes do século IV em diante aí começam a falar do que a igreja foi fundada por Constantino, né? Esse tipo de coisa. Então já haveria uma contaminação da fé, né? Não faz sentido histórico isso, né? De repente todo mundo se corromper, pessoas, sendo que uma geração antes era considerada campeã da fé, né? Defendendo a Trindade aí, né? No Concílio de Nicéia, mas enfim. Então o século V, até o século V é um recorte útil para se lidar com protestantes aí, né? Porque depois disso são mais reticentes, ficam mais hesitantes quanto à patrística, porque já há uma autoconsciência romana muito maior, né? Os papas já sabem do seu poder, as pessoas já sabem que, com mais clareza, né? Isso houve desde os primeiros cristãos, mas já há mais clareza que se deve ir a Roma resolver as questões de fé. O título de pai da igreja foi concedido aos mestres católicos da igreja antiga que transmitiam a fé eclesiástica a seus filhos e filhas espirituais. Irineu escreve: pois, quando qualquer pessoa aprende pela boca de outra, ela é denominada filho daquele que o instrui, e este último é chamado seu pai. Clemente de Alexandria formula: por isso chamamos aqueles que nos instruíram pais. Concebemos os pais da igreja como homens, aqui já volta o autor, que durante suas vidas combinaram estas 4 marcas: ortodoxia na doutrina, vida de santidade, aprovação da igreja e antiguidade. Atualmente este título foi concedido a outros escritores com apenas algumas marcas, por exemplo, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Orígenes. Eles são incluídos por causa do valor de seu serviço à Igreja Católica. A marca tradicional de antiguidade termina com São João Damasceno, 750, no Oriente, e com São Gregório Magno, 604, no Ocidente. Certamente é dever de todos os católicos desejosos de se enquadrarem como verdadeiros filhos da Mãe Igreja aderir doravante à santa fé dos santos padres. Eu fiz toda aquela introdução explicando aí a questão da unanimidade aí dos teólogos, né? Que é um sinal da fé da igreja, né? Se todos os bispos, os grandes ensinadores estão ensinando a mesma coisa, é um sinal de que é a fé da igreja, né? Os santos padres aí é um recorte histórico, né? Claro, tem um grande valor aí pela santidade deles e proximidade com os apóstolos, mas na minha opinião, é como se fosse um caso particular, né? E aqui há a questão também de se incluir autores como Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia, que Tertuliano, ao menos ao fim da vida, caiu em heresia. Orígenes teve a ortodoxia questionada, mas são autores que produziram obras muito valiosas, então muitas vezes são incluídos aí na lista de santos padres porque tem obras reconhecidas aí, né? E vamos ver isso. E falei de pais aí, né? Remetendo também ao que eu já disse anteriormente, já havia uma autoconsciência na igreja aí dessa unanimidade aí de autores. Santo Agostinho escreve: o sentimento dos bispos que nos precederam, homens que trataram essas palavras divinas com fidelidade de maneira memorável. O que encontraram na igreja, eles sustentaram. O que aprenderam, eles ensinaram. O que eles receberam dos pais, isso entregaram aos filhos. E Cirilo de Alexandria: assim que ele, Nestório, foi ordenado, ele se pôs avidamente a promulgar certas novidades irracionais, longe daquela fé apostólica e evangélica que nossos pais sempre preservaram e nos transmitiram como uma pérola de grande preço. Não é em vão que eu estou
não é por curiosidade, não é à toa, não é em vão que eu estou mencionando essa autoconsciência aí dos Santos Padres, porque isso é muito conveniente ao que estamos discutindo aqui, né? O critério de sola escritura. Porque como vai ficar mais claro aí conforme apresentarmos mais citações, ir contra a unanimidade aí dos Santos Padres aí, né? Da tradição da igreja, é ir contra a fé revelada, é ir contra nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, já havia uma consciência na igreja desses autores, desses santos serem transmissores autênticos da palavra de Deus. Isso é contrário à ideia do sola escritura, né? O sola escritura pode até aceitar a autoridade dos pais, mas é uma autoridade bastante secundária, assim, e eles podem, como posso dizer, né? Eles são totalmente dependentes da exegese da Bíblia, né? Então, como muitos protestantes fazem, às vezes há um consentimento unânime dos santos padres nos primeiros séculos em vários temas, né? Inclusive no sola escritura, como vamos ver aqui. Aí vem o protestante séculos depois, estamos falando aí de coisa de 15 séculos depois ao menos, e vai lá e muda tudo, né? Porque na exegese dele é diferente. Então vamos continuar aqui, né? A partir desse tipo de declaração constata-se simplesmente não era o desejo dos pais divulgar sua própria exegese das escrituras ou transmitir inovações doutrinárias com base em uma interpretação particular do depósito apostólico. Em vez disso, os padres da igreja, como o nome indica, anunciaram a mesma fé eclesiástica que lhes foi legada por seus antepassados espirituais na fé. Epifânio, em seu trabalho contra as heresias, resume o papel dos chamados padres da igreja. Agora, qual é o mais sábio? Este homem equivocado, Aéreo, que acabou de obter notoriedade e ainda vive, aquelas testemunhas antes de nós, que guardaram antes de nós a tradição ou para a igreja, e que eles próprios a receberam de seus pais, cujos pais também a aprenderam de seus antepassados? Até mesmo a igreja, herdeira da verdadeira fé de seus pais, mantém as tradições até hoje. Então, novamente, aí uma citação reconhecendo aí essa autoconsciência dos pais aí, né? E como critério de fé também, o consentimento aí dos santos padres determina controvérsias de fé, né? Agora vamos para um subcapítulo aqui. A suficiência das escrituras de acordo com os padres. Alguns apologistas protestantes tentaram encontrar a doutrina do sola escritura nos padres da igreja, segundo qualquer uma das três seguintes abordagens. Primeiro, levantaram uma polêmica unilateral, os pais exaltando a autoridade das escrituras em detrimento da tradição. Para ilustrar este ponto, fornecemos um dossiê de citações dos padres ilustrando a notoriedade das escrituras. Aí começa algumas citações aí, né? Que parecem sugerir fortemente o sola escritura, né? Vamos ler algumas aqui, que tem várias. Pois como podemos adotar as coisas que não encontramos nas Sagradas Escrituras? Atanásio, as Sagradas e Inspiradas Escrituras são suficientes para declarar a verdade. Gregório de Nissa, deixe a Escritura inspirada, então, ser nosso árbitro, e o voto da verdade certamente será dado àqueles cujos dogmas concordam com as palavras divinas. Vicente de Lerrans,
visto que o cânon da Escritura é completo e suficiente por si mesmo e para tudo, e mais do que o suficiente. Passagens como essas podem ser infinitamente multiplicadas na patrística. A partir dessas amostras, pode-se ser tentado a concluir que os padres afirmaram a doutrina do sola Escritura, mas isso acontece por uma escolha seleta de passagens que exaltam grande e eloquentemente a autoridade das Sagradas Escrituras, enquanto minimiza-se ou mesmo ignora-se as passagens desses mesmos autores que tratam a autoridade da tradição e da Igreja com o mesmo tom. Essa deturpação dos padres era uma tática frequente usada na Igreja primitiva em vários assuntos de fé. Por exemplo, Atanásio teve que lidar com a deturpação dos arianos sobre os pais da Igreja, pois eles citavam apenas as passagens que apoiavam sua doutrina em particular. Aí vamos à citação aqui. Sim, ele, Dionísio, escreveu, e nós também admitimos ser assim em sua carta. Mas, da mesma forma que ele escreveu esta, também escreveu muitas outras cartas. E eles deveriam consultá-las também, a fim de que a fé do homem seja revelada por todas elas, e não apenas por esta. Então aqui já podemos fazer um comentário. Então, o capítulo aí é bem transparente, mostra trechos usados pelos protestantes aí, né, que aparentemente sugerem o sola Escritura nos Santos Padres, mas isso vai se manifestar uma descontextualização ainda neste curso, né? Já citei o São Vicente antes. Acho que eu citei na aula anterior até. Acho que eu já citei 2 vezes nesse curso aí, falando que a Bíblia não é o suficiente para decidir questões porque os hereges interpretam ao seu bel prazer. Então teríamos que conferir e ver a tradição da igreja. Então o São Vicente é muito claro nisso. E quanto a outras passagens, bom, como o Santo Atanásio disse aqui, né, ver todo o espírito da obra da pessoa, né? Porque às vezes, por uma questão de retórica, por uma questão de foco temático, acaba se elogiando muito uma coisa assim, como se desse a entender que é suficiente. Contudo, aí que entra a importância de ver a obra como um todo. Em outros lugares o autor defendeu a tradição, né? Inclusive já lemos aqui a carta a Serapião, né, o trecho aí de Santo Atanásio, né? Então Santo Atanásio defendia a tradição, e também vamos ver outros trechos dele para ficar ainda mais claro, né? Defendia arduamente a tradição aí como um critério de fé. Então é importante ver o autor como um todo, né? Comparar trechos e tentar ver a unidade subjacente aí à sua obra. Segundo ponto, a segunda linha de ataque dos apologistas protestantes é redefinir a tradição para significar apenas os ensinamentos que chegaram até nós de forma não escrita, mas ausentes nas Sagradas Escrituras. Os padres da Igreja Católica, entretanto, afirmam que todo o depósito da fé foi transmitido à Igreja em sua plenitude por meio de tradição, antes que o Novo Testamento fosse escrito. Além disso, essa tradição não foi descartada ou tornada inútil após a canonização do Novo Testamento. Antes, a tradição foi confiada à Igreja para que esta a transmitisse às gerações subsequentes de fiéis. O Catecismo Católico declara: e a Santa Tradição transmite em sua totalidade a palavra de Deus confiada aos apóstolos por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo.
Ela transmite aos sucessores dos apóstolos para que, iluminados pelo Espírito da Verdade, a preservem, exponham e difundam fielmente por meio de sua pregação. Eu já li umas 3, 4 vezes esse parágrafo, que confesso que eu não entendi muito bem o ponto aí dos protestantes, né? Mas no geral vemos que é uma certa deturpação aí do sentido de tradição, né? Eu acho que faz menção àquela visão protestante aí de que a tradição se reduz à Sagrada Escritura, o que poderíamos conceder. Muitos católicos defendem a suficiência material, mas no caso protestante aí tenta entender isso como se interpretassem à luz da perspectiva protestante, né? Não sei se é isso que se quis dizer, né? É um pouco confuso mesmo, então seria uma espécie de anacronismo, né? Se eu entendi direito, né? Vamos ver o ponto 3. Uma terceira abordagem semelhante à primeira usada pelos apologistas católicos é confundir suficiência material das Escrituras com sola Escritura. A posição católica permite a suficiência material das Escrituras, mas nega sua suficiência formal. Portanto, uma tese protestante direcionada a provar a crença de um pai na suficiência material da Escritura seria inócua, pois também os católicos podem afirmá-la. Então, isso até... esse ponto 3 até me deixa confuso em relação ao 2. O 2 parece fazer menção à questão da suficiência material, mas o ponto 3 já afirma isso, né? Então, poderíamos conceder que sim, inclusive já seria uma explicação razoável de todos esses trechos dos Santos Padres. A Escritura é materialmente suficiente para a instrução, contudo, eles não defendem a suficiência formal, como ficará bastante claro. E nós católicos também podemos defender a suficiência material. Como eu disse, é a opinião majoritária da Igreja. São poucos os autores que defenderam suficiência formal, ou melhor, estou ruim ainda, voltando da insônia. Foram poucos os que defenderam a tese de duas fontes, né, com matéria própria específica da tradição. Esse trecho aqui. Padres apostólicos e apologistas. Então já vamos começar a citar alguns autores aqui, né? Eu queria já ter terminado, já deu 30 minutos, mas como eu lancei aí citações aí que parecem provar a sola Escritura nos Santos Padres, vou continuar aqui lendo algumas citações aí dos primeiros autores da Igreja, né? Os padres apostólicos e apologistas são a primeiríssima geração ali, né? O principal deles é o Santo Inácio de Antioquia, foi discípulo de São João Apóstolo. Então, com certeza, é muito provável, assim, até de um ponto de vista humano, colocando em parênteses a fé aí, né? Até muito provável que Santo Inácio estivesse transmitindo com fidelidade a doutrina recebida pelos apóstolos, né? Então acreditar que ele já perverteu assim é pensar que a igreja, que um dos seus representantes da igreja e um dos seus principais discípulos já se perverteu logo no início, né? E Santo Inácio aí, né, recomendo muito ler e estudar as cartas dele. Tem muitos elementos já católicos já, né? Então, uma pedra no sapato dos protestantes. Bom, vamos lá para a citação. Permanecei firmes, irmãos, na fé de Jesus Cristo. Todos permaneçam em comunhão entre si, em
e individualmente, por meio da graça, em uma fé, sob a orientação do Consolador, em obediência ao bispo e ao presbitério, talvez fosse presbítero, está escrito presbitério aqui, e ao presbitério em uma somente. Pode ser também vários padres aí, né? Talvez tenha sido esse sentido. Partir o mesmo pão, que é o remédio da imortalidade, o antídoto que nos impede de morrer. Então fala, uma constante das cartas dele é a importância de se obedecer aos bispos, né? Isso daí funciona como se fosse uma epígrafe também do subcapítulo aqui. Aí começa o texto. As testemunhas primárias neste período inicial são padres como Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia e apologistas como São Justino Marte e Teófilo de Antioquia. Esse período difere das gerações subsequentes da Igreja por dois motivos. Primeiro, por fornecer testemunhos de discípulos que pessoalmente escutaram os apóstolos, ou ainda daqueles que conheceram esses discípulos dos apóstolos. Em segundo lugar, neste tempo, o Novo Testamento ainda não havia sido compilado e canonizado pela Igreja. As escrituras disponíveis, até Santo Irineu, Hipólito e Teófilo de Antioquia, eram compostas principalmente da versão Septuaginta do Antigo Testamento, ou seja, pregavam o Novo Testamento aí através do Antigo, né? Eles só conheciam a doutrina revelada por transmissão oral, mas não tinham acesso ao Novo Testamento, né? Então, era o que tinha para aqueles dias. Por exemplo, Clemente de Roma aplica uma regra tradicional a uma questão ética. Estamos escrevendo neste sentido, queridos amigos, não apenas para vos advertir, mas também para nos lembrarmos a nós mesmos, pois estamos na mesma arena e envolvidos na mesma luta. Portanto, devemos desistir das preocupações vazias e fúteis e nos voltar para a gloriosa e sagrada regra de nossa tradição. Aí comenta aqui, né, o nosso autor, o Joseph Calegos. Tradição é o corpo de crenças e disciplinas dentro da igreja. Embora a palavra tradição raramente fosse usada durante este período, o conceito de transmitir os ensinamentos de Cristo e seus apóstolos foi afirmado. Então deu o contexto histórico ali. São Clemente de Roma, né, foi um dos primeiros papas. Ele nem tinha um Novo Testamento às suas mãos aí, não tinha um Novo Testamento completo, então a pregação era muito dependente da tradição, né? E ele chamava essa regra de fé aí de tradição. E não dá nem para reduzir ao Novo Testamento aí, né? A Bíblia, né? Pois, como dissemos, não estava em suas mãos aí o Novo Testamento completo, né? Era o que ele aprendeu dos apóstolos mesmo. Eu acho que não diz aqui no livro, eu não estou lembrado de ter lido isso aqui, mas São Clemente de Roma é muito importante, né? Um dos primeiros papas da igreja. Acho que o quarto, porque também sempre houve a controvérsia se ele foi o segundo ou quarto. Mas acho que hoje em dia mais aceito foi o quarto. Ele envia uma carta para os coríntios, carta de São Clemente. Inclusive parece que naquela formação do cânon, né, onde não se sabia direito quais cartas eram a Bíblia ou não, né, apostólicas ou não, a carta de São Clemente parece ter sido lida em muitos lugares como divinamente inspirada, para vocês verem a importância dele, né? E é muito notório a intervenção dele aos coríntios, é uma coisa muito singular, porque um bispo não intervinha na outra diocese, né? Então, como ele estando em Roma, estava intervindo na diocese dos coríntios, né?
Então isso daí já é um grande testemunho do poder papal. O Papa mandava em todas as dioceses, ele tinha esse passe livre aí para comentar e regular a vida em outros locais. Policarpo, discípulo de João Apóstolo, também conheceu o apóstolo aí, né? Anuncia que a mensagem do Evangelho, os ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos foram entregues à igreja. Ele o faz sem qualquer distinção entre os escritos ou as tradições apostólicas. Vamos então servi-lo, começa a citação, com temor e com toda reverência, assim como ele mesmo nos ordenou, e como os apóstolos que pregaram o Evangelho para nós, e como os profetas que anunciaram de antemão a vinda do Senhor. Colchetes também nos ensinaram, fecha colchetes. Portanto, abandonando a vaidade de muitos de suas falsas doutrinas, voltemos à palavra a nós transmitida desde o início. Então, como já dito, né, o contexto é claro de não ter a Bíblia formada, então a autoridade era a tradição apostólica. E quem estava escutando o Policarpo não estava escutando diretamente as palavras da boca de São João. Era uma tradição mediada pelos sucessores dos apóstolos. Então, os bispos, os padres que receberam o munus da pregação. Mais tarde, em sua epístola, Clemente confirma a autoridade ímpar afixada na sede de Roma. A Igreja de Deus que habita em Roma, a Igreja de Deus que habita em Corinto. Se alguém desobedecer às coisas que ele disse por nosso intermédio, saiba que se envolverá em transgressões e em grande perigo. Ou seja, desobedecer à sede de Roma era uma transgressão e um grande perigo, né? Já era algo autoconsciente. Teófilo de Antioquia, 1805-1991. Acho que a carta dele, né? Está em inglês aqui na nota, né? Autólico. E assim como no mar há ilhas, algumas delas habitáveis, bem irrigadas e frutíferas, com abrigos e portos que servem de refúgio aos náufragos, assim Deus deu ao mundo agitado pela tempestade de pecados, assembleias, queremos dizer igrejas sagradas, nas quais sobrevivem as doutrinas da verdade, como nas ilhas portos de bom ancoradouro, e para elas despacham-se os ansiosos por salvação, sendo amantes da verdade e tensionando escapar da ira e do julgamento de Deus. Então as igrejas aí, né, em comunhão com os apóstolos, eram vistas como portos seguros da fé, onde a verdade era pregada. Esse daqui, outro trecho de Santo Inácio de Antioquia, só mais esse hoje. Portanto, como filhos da luz e da verdade, evitem a divisão de sua unidade e a perseverança e a perversa doutrina dos hereges, por meio das quais uma influência contaminadora se espalhou por toda a terra. Mas onde o pastor está, vós, como ovelhas, segui-o. Pois há muitos lobos em pele de cordeiro que, por meio de um prazer pernicioso, capturam os atletas de Deus, mas se permanecerdes unidos, eles não terão lugar. Que os governadores sejam obedientes a César, os soldados àqueles que os comandam, os diáconos aos presbíteros e aos sumos sacerdotes, e aos presbíteros, diáconos e o resto do clero, junto com todo o povo, soldados e os governadores, e César, ele mesmo, ao bispo. O bispo seja obediente a Cristo, assim como Cristo para o Pai. Assim se preserva a unidade por toda a parte. Gente, se formos pensar, meus caros, no contexto da época,
onde a igreja estava começando ali, os cristãos eram vistos como uma seita. Isso daí era algo muito ousado, né? Falar que o imperador deve obediência ao bispo. Então, realmente assim é algo que humanamente não tem lógica. Era muita audácia. Isso só se explica por ser algo mesmo de fé revelada, né? Que o bispo tem autoridade sobre a igreja. Claro, né? Principalmente o bispo de Roma, né? O Papa, mas também os bispos unidos a ele são muito importantes aí no discernimento da fé. Preste atenção ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Curioso, apareceu de novo o presbitério. Eu não sei se errou de novo ou se é o coletivo aí de padres, né? Mas se vós suspeitais que assim falei, sabendo de antemão a divisão causada por alguns entre vós, ele é a minha testemunha, por amor de quem estou preso, de quem nada aprendi da boca de ninguém, mas o Espírito fez um anúncio para mim, dizendo o seguinte: não faça nada sem o bispo, mantenha os seus corpos como templos de Deus, unidade de amor, evitem divisões, sede seguidores de Paulo e do restante dos apóstolos, assim como eles também eram de Cristo. Então, as cartas de Santo Inácio de Antioquia possuem essa tônica aí de defender o bispo, né? Outra citação dele, não vou ler tudo. Portanto, é necessário em tudo o que façais, nada fazer sem o bispo, ou seja, tudo o que fizerdes, fazer com o bispo. Tem o Pápias também. Vou ler o trecho aqui do Pápias. Isto ainda o presbítero disse: Marcos, tendo se tornado o intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que ele se lembrava, embora não em ordem. Pois ele nem ouviu, nem seguiu o Senhor, mas depois, como eu disse, foi discípulo de Pedro e adaptou seu ensino às necessidades de seus ouvintes, sem intenção de dar um relato sucessivo dos discursos do Senhor, de modo que Marcos não errou ao escrever algumas coisas como as recordava, pois teve o cuidado de não omitir nada do que tinha ouvido e de nada declarar falsamente. No outro lugar, Pápias nos indica uma tradição não escrita sobre o primeiro evangelho. Então Mateus escreveu os oráculos na língua hebraica e cada um os interpretou como podia. Eu confesso, essas citações de Pápias aqui não entendi muito bem o propósito. Mas enfim, né? Fica o relato aí, né? Então haveria uma tradição não escrita sobre o primeiro evangelho, de que ele escreveu em hebraico, São Mateus, né? Que o idioma original não seria o grego. Mas enfim, na presente discussão, não sei se eram tão fortes essas citações aqui, né? São duas. Aqui, né, a citação de Marcos preserva uma tradição na igreja que nos informa o autor do segundo evangelho. Então, entrou no tema aí de que sabemos os autores aí por tradição, né? Eu acho que esse é um dos temas aí, né? Bom, então, meus caros, esta é a aula mais longa, porque o capítulo começou mostrando a visão, as citações que aparentemente favorecem os protestantes. Claro, como eu falei, vamos tratar do tema em 3 capítulos, pelo menos três aulas. Só li o início aqui, mas eu já quis comentar um pouco contrariamente a essas citações fora de contexto aí, né?
Como eu disse, bom, talvez a hipótese mais provável e razoável é que simplesmente os santos padres estivessem defendendo a suficiência material da Escritura. Seja como for, há muitas citações no livro aqui, né? Vamos ver a seguir. Vou apresentar para vocês várias delas que mostram que para eles era preciso a autoridade da tradição e da igreja para se definir questões. Inclusive até historicamente bem famoso, até falamos anteriormente, o Santo Agostinho debateu com o ariano Maximino foi até o primeiro a usar 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 para tentar defender algo que poderíamos chamar de sola escritura, né? E Santo Agostinho falou, não, precisamos da igreja, né, para definir questões, né, da tradição. Santo Agostinho também falou, eu não acreditaria no evangelho se não fosse a autoridade da igreja, né? Vamos ver mais isso a seguir, né? Santo Atanásio também, né, o grande campeão do concílio de Nicéia, né? Dos concílios da igreja e da tradição. Porque os arianos argumentavam muito com base na escritura, né? E a trindade é bastante obscura ali, sejamos sinceros. E Santo Atanásio recorreu amplamente à tradição para definir questões aí, né? Mas enfim, né, para deixar explicado aí, né? E já trouxe também para vocês alguns elementos, aí, algumas citações dos padres apostólicos aí, né? Santo Inácio, São Clemente de Roma. Então ali já estava claro a importância da obediência ao bispo, da própria sé de Roma, né? A sé de Roma já é já tem a propriedade católica que conhecemos, né? Ela manda no mundo todo aí, ela pode intervir nas outras dioceses aí. E São Clemente de Roma estava intervindo em Corinto. Então a tradição era o critério de fé, né? E vamos ver outras citações. Então acabei alongando um pouco aí, né? Porque não queria deixá-los órfãos, né? Não sei se hoje em dia as pessoas esperam o vídeo posterior, mas enfim, né? O autor foi bem transparente aí, né? Colocando alguns trechos que poderiam sugerir a visão protestante, mas não provam nada. Ver a obra dos santos padres como um todo, comparar as citações, deixa claro que defendiam a posição católica. Então veremos isso mais detalhadamente a seguir e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.